Bom dia a todos, estimados irmãos e irmãs, servos, especialmente servas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa mensagem de hoje, ela está baseada no texto que foi lido de Filipenses e também nos demais textos de hoje, em especial queria destacar o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 29, que está escrito assim: pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Estimados irmãos, estimadas servas em Cristo, mãos ao trabalho, servas, servos, jovens, mãos ao trabalho todos. O tema deste nosso encontro, deste nosso congresso de servas é a mulher cristã em ação. E fechou bem certinho que as leituras desse final de semana, elas falam sobre o servo de Deus, os servos de Deus em ação. E falam de algo bem interessante que muitas vezes a gente não percebe, mas todos nós temos um privilégio, como o apóstolo Paulo diz. Nós todos fomos chamados por Deus e temos o privilégio de servi-lo. Como o apóstolo Paulo diz, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Que privilégio que nós temos tão importante de servir a Cristo. Que privilégio que também as servas têm de colocarem as suas mãos ao trabalho para servir na missão que Cristo nos deu. E servir, como diz o lema das servas lá no Salmo 100, no versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Porque é um privilégio que nós temos, todos nós temos de servir a Cristo e servi-lo com alegria. E também eu gostaria então um pouquinho de meditar sobre a parábola que Jesus nos conta nessa manhã. A parábola do dono de uma plantação de uvas, na qual Jesus compara o reino do céu como dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Vejam algo interessante desta parábola. Aqui, Jesus diz que o reino do céu, o reino de Deus, é como o dono de uma plantação de uvas. Quem seria esse dono? O próprio Deus. E esse Deus, ele tem pressa, ele tem urgência, e ele precisa de pessoas para trabalhar na sua plantação. Mãos ao trabalho. Eu preciso de gente. Eu preciso de gente que esteja disposta a me servir. E assim esse dono vai, o próprio dono vai atrás das pessoas. Ele não manda um outro empregado, ele mesmo vai contratar. E ele combina com esses primeiros, que ele sai na primeira parte da manhã, o salário de costume, que era de uma moeda de prata. Às 9 horas ele sai outra vez, encontra alguns homens, vamos dizer aqui no nosso congresso de servos, algumas servas, também que não estavam lá fazendo nada, então diz, venham vocês também trabalhar na minha plantação, e eu pagarei aquilo que for justo. E assim aconteceu. E mais uma vez, o dono da plantação vai, ao meio-dia,
e depois, às 3 horas da tarde, ele faz a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas. Quando ele voltou da praça, viu outros que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. E assim aconteceu. Eu queria dar ênfase a isto. Dar um pouco de ênfase a essa parece que urgência que esse dono da plantação tem em chamar pessoas para o servir. E ele combina com eles um preço justo, mas eu não quero entrar nesse detalhe agora. Eu quero entrar no detalhe de que nós, assim também fomos chamados por Deus para uma missão, para servi-lo, para colocarmos a fé que nós recebemos em ação. Depois, não vou adiantar aqui, mas acho que o pastor Galipe vai nos trazer também uma palestra falando um pouquinho mais sobre isso. Sobre o privilégio que nós temos de servir e de colocarmos a nossa vida, os nossos dons, os nossos bens, no privilégio de servir a Cristo. Então, estimadas servas, servos, leigos, jovens, crianças e todos que estão aqui, nós temos um propósito, nós fomos chamados por Deus. Não importa o horário do dia, se de manhã bem cedo, como alguns poderíamos dizer assim, já estão há tempo servindo a Cristo. Uns bem mais tempo, né? Tem uns aí já de cabelo branco. Outros um pouquinho mais assim, de cabelo mais, né? Mais escurinho, mas também já com os fios brancos, assim que foram chamados ali pelas 9, 10, meio-dia. E outros que foram chamados logo, quando? Desde que entraram para o reino de Deus, ali na pia batismal. Todos nós fomos chamados por Deus para o servirmos. E hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas não veem como um privilégio servir a Cristo, mas como um peso. E por isso que, no final, aqueles que trabalharam mais, eles ficaram com inveja daqueles que trabalharam menos. Porque o patrão, ele pagou aquilo que foi combinado. Ele pagou o justo. E muitas vezes a gente pensa que nós, às vezes, talvez algumas pessoas, não sei, mas eu às vezes também penso isso, que a gente, por ser diretamente um servo, um líder da igreja, a gente merece mais que outras pessoas. Poxa, tantos sacrifícios às vezes que a gente tem que fazer, né? Às vezes deixar família em casa para honrar também com os compromissos de Deus e da igreja. Mas isso muitas vezes a gente pensa com o nosso lado humano, com a nossa natureza pecadora. E muitas vezes esquecemos que nós temos um privilégio, que nós fomos escolhidos pelo próprio Deus para servirmos a Ele. Como o apóstolo Paulo diz, que privilégio que eu tenho e que vocês têm também de servir a Deus. E esse privilégio que a gente devia levar em nossos corações, para que assim a gente conseguisse cada vez mais entender o propósito de Deus nas nossas vidas, o propósito de servi-lo, o propósito de levar a sua palavra, o propósito de levar a salvação em Cristo através da nossa vida. Por isso que Deus nos chama, e por isso que Deus chama cada um de nós, para que nós não fiquemos parados. Como estavam esses aqui, esses trabalhadores, estavam lá, diz o texto, sem fazer nada. Não, nós temos que servi-lo. Isso é um privilégio. Servir a Deus com alegria, não com tristeza, não com pesar, cansados, mas lembrando da grande recompensa final, o qual o próprio apóstolo Paulo diz assim,
Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que alegria a gente poder trabalhar para Deus sabendo disso. Que enquanto não vem o lucro, nós estamos aqui para Cristo. Porque o nosso viver é Cristo. E depois, se um dia Deus nos chamar, estamos no lucro. Mas enquanto estamos aqui, o nosso viver não era, não será, não foi. Nosso viver é agora, é hoje, é ação, é não estar parado. Como muitas vezes nós cristãos, infelizmente, estamos nos omitindo perante diversas situações que vêm ocorrendo em nosso mundo no dia a dia. Infelizmente, nós muitas vezes temos ficado quietos, parados, calados, perante tantas situações que estão sendo contrárias à vontade de Deus e aquilo que Ele nos diz na Sua palavra. Por isso que nós devemos meter nossas mãos ao trabalho. Remar-nos contra as coisas deste mundo que nos tentam afastar de Deus e servi-lo com alegria. Porque nós temos um privilégio de servi-lo, de amá-lo, de adorá-lo. Deus abençoe a todos nós, a todas vocês, servas, para que a gente não esmoreça no nosso trabalho, para que quando vir a noite, nós possamos, na noite sim, descansar. Descansar em Deus, descansar em Cristo, descansar no seu perdão maravilhoso que Ele nos dá com a sua obra redentora lá na cruz. Porque mais que seja muitas vezes pesaroso, como diz ali o texto, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele, é um privilégio. E esse privilégio deve motivar a gente a arregaçar nossas mangas e servi-lo e adorá-lo. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores, trabalhadoras, que foram chamados desde logo cedo ou até mais tarde, mas todos receberam aquilo que foi combinado, aquilo que é justo. Todos nós recebemos um presente e um privilégio de servi-lo e adorá-lo, e que a gente saiba aproveitar este privilégio e colocá-lo em primeiro lugar. Continuemos, assim como é o lema das servas, servindo ao Senhor, servindo ao nosso Salvador com alegria. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal. E o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.